Olá, boa tarde, internautas da TV 247, eu sou Daiane Santos, estamos aqui no ar para mais uma entrevista, estou ao lado do meu parceiraço aqui, sempre uma honra fazer uma entrevista com o Paulo Moreira Leite. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, para mim é uma honra também, cada vez mais agradável, cada vez mais boa essa dupla que está se fazendo aqui. Que bom, que bom. Hoje nós vamos conversar com um professor da Unicamp. Eu vou ver se eu pronuncio direitinho o nome dele, eu até perguntei antes da entrevista aqui, para não errar, né? O professor José Dari Krain. Ele é professor de economia da Unicamp, como eu disse, né? Pesquisador do CESIT e do Instituto de Economia também da Unicamp. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder discutir os temas do mundo do trabalho com vocês, da TV 247, e com os internautas. Legal, nós que agradecemos, Paulo. Professor, o senhor é um dos estudiosos que é conhecido por ter feito um trabalho importante sobre os caminhoneiros e as mudanças que ocorreram nessa profissão nos últimos tempos. Eu queria começar essa nossa conversa colocando uma questão que eu sei que o senhor tem a resposta, mas que muitos de nós, os internautas, não têm, estão curiosos. Antes do dia 26 de maio, naquele protesto dos apoiadores do presidente Bolsonaro, havia uma expectativa muito grande de que os caminhoneiros fossem às estradas, fizessem greves, repetissem aquela paralisação do ano passado. No entanto, quase isso não aconteceu, eles parecem bastante quietos, né? Desmobilizados, e eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente entender o que está acontecendo com essa categoria que, em 2018, parecia assim que ia repetir aquela epopeia dos caminhoneiros chilenos, né? Que ajudaram a derrubar até governos naquele país lá, né? Como é que o senhor vê aqui? Como é que dá para entender agora? Vou começar afirmando o seguinte, que os motivos desse contentamento que estava presente naquela manifestação de 2017 2018 continuam presente em 2019. Ou seja, a renda média dos caminhoneiros, o trabalho está mais escasso, a renda média tem caído, o trabalho está mais escasso, e não há mudanças substantivas na forma como o setor se organizou de lá para cá. Portanto, a primeira questão é, olhando do ponto de vista das condições objetivas, o descontentamento continua existindo, né? Porque a condição de vida dos caminhoneiros, na sua grande maioria, não melhorou depois da greve de 2018. Para alguns, sim, mas para a grande maioria não houve mudanças substantivas nem na forma de organização do trabalho, nem na quantidade de trabalho existente. Então, assim como os preços dos combustíveis continuaram se elevando, né? Se introduziu a tabela do frete, que até nós consideramos que é um aspecto, depois vou analisar um pouco mais detidamente, um aspecto que poderia melhorar a condição de vida dos caminhoneiros, mas a atividade econômica está muito baixa e, portanto, não há o que a ser transportado, né? Então, há uma queda do número da carga e uma queda, inclusive, dos profissionais que atuam no setor de transporte, depois de 2018. Tá? Mas, para responder mais diretamente a sua questão, a gente tem que considerar um segundo fator. Então, primeiro, o descontentamento existe, as condições objetivas não melhoraram. Mas, segundo, por que, mesmo não melhorando as condições objetivas do trabalho do setor, por que isso não tem suscitado grandes mobilizações? Tá? Há tentativa de mobilizações, mas nós temos que considerar que é uma categoria que tem uma diversidade de representações bastante diluídas. Isso é um aspecto extremamente importante. Por quê? Porque a lógica toda da organização do trabalho nesse capitalismo contemporâneo é desorganizar as categorias mais organizadas, submeter essas categorias a uma condição mais vulnerável, insegura, e aceitar a regra de concorrência no mercado. Tá? Então, desse ponto de vista, você não tem uma categoria com uma organização mais centralizada, capaz de ter um comando único, tá? De ter um comando único. E, depois de 2000, depois da greve, e agora mais recentemente, as divisões no interior da categoria se acentuam. Porque se houve, na greve de 2018, uma mobilização muito forte em torno das bandeiras, mais próximo daquilo que é do atual presidente do país, depois disso, as divisões internas também se acentuaram.
Não dá para dizer que toda aquela base mobilizada é uma base mobilizada em favor do governo Bolsonaro. Até pelo contrário, acho que tem vários grupos dissidentes. É verdade que ele continua tendo uma certa base. As manifestações do dia 26 mostraram uma participação relativamente baixa dos caminhoneiros. Não há, pelo menos nos registros que a gente conseguiu acompanhar, especialmente os caminhoneiros autônomos, mobilizações expressivas em torno da defesa do governo daquela pauta colocada no debate nacional no dia 26. Tá? Há, sim, ainda alguns setores empresariais de transporte que tende a apoiar o presidente atual, o setor do agronegócio, mas mobilizações expressivas não ocorreram. Assim como também ocorreram uma série de ensaios em maio, né, no sentido de retomar mobilizações e retomar aquela pauta colocada na greve de 2018. Tá? E esses ensaios que foram feitos, nenhum conseguiu ainda ser bem sucedido no sentido de suscitar uma mobilização expressiva. O que ocorreram são mobilizações muito pontualizadas. É verdade que se abriu algum canal de negociação, também no âmbito do poder público, para discutir essas questões novamente colocadas. Mas não há o mesmo grau de unidade, o mesmo grau de mobilização. E nós temos que entender que aquela mobilização de 2018, na nossa avaliação, ela ocorreu por uma conjunção muito particular de uma série de fatores que permitiram que ela tivesse a expressão que nós conhecemos, que, de fato, ela foi extremamente expressiva. Ali tinha na sociedade como um todo um descontentamento muito grande com a institucionalidade, com o poder público, com o governo que não tinha nenhuma legitimidade. O governo é que subestimou as reivindicações dos caminhoneiros e não encaminhou nenhum canal de negociação. Surge um movimento horizontalizado de base, via mobilização, a mobilização por redes sociais, que atropelaram, inclusive, as lideranças das organizações existentes, com apoio na sociedade, porque o descontentamento social era muito agudizado naquele momento, e, ao mesmo tempo, as forças de repressão foram, na nossa avaliação, considerando com qualquer outro movimento social, foram mais convenientes com essas mobilizações. Imagino, para ilustrar aqui, se o sem teto ou sem terra tivesse feito as barreiras na frente da Replan, aqui de Paulínia. Com certeza, aquilo seria desmobilizado para suas seguranças muito rapidamente. Nada, como se dizia, né? Na porrada, como se dizia, né? Exatamente, na porrada. Então, havia uma certa, até pelo descontentamento um pouco geral, um certo relaxo na repressão por parte das forças de segurança naquele momento. E até porque uma certa pauta do regime autoritário e tal também estava muito presente naquelas mobilizações. Em todos os acampamentos, tinha-se, naquele momento, uma faixa pedindo a intervenção militar. Com isso, também eu quero só ressaltar o seguinte: naquele momento, então, se expressou o descontentamento do setor do agronegócio, do setor do transporte de cargas, dos trabalhadores autônomos, depois vamos entrar um pouco mais nisso, e dos trabalhadores em geral, porque seu rendimento estava em queda, suas condições de trabalho estavam piorando, tá? Se juntou todo esse descontentamento com um descontentamento mais geral da sociedade. Então, nesse sentido, que para alguns setores, inclusive mais conservadores, estimularam aquele movimento como uma forma de fazer uma transformação política mais à direita. Mas passado esse processo, com o resultado que nós já vamos discutir daqui a pouco, passado esse processo, hoje essa categoria não tem a mesma unidade, e tem divergências profundas entre elas, porque naquele momento também tinham forças autônomas que estavam legitimamente expressando o seu descontentamento e a sua piora na condição de vida, como caminhoneiros. Então, você tinha essa convergência de interesse. E naquele momento, se canalizou as demandas, não para a questão do trabalho, que era a questão de fundo, que orientou uma parte da grande importância das mobilizações, mas se orientou
toda a reivindicação contra o preço do combustível, pelo aumento e pelos tributos, ou seja, contra o Estado. Exatamente. A pauta, naquele momento, foi canalizada também, uma parte dessa pauta foi canalizada para os setores, não só de interesse trabalhador, mas setores empresariais, né, no primeiro momento. É claro que, a partir do momento que a greve se desenvolve e começa a ter problemas de abastecimento, começa a trazer prejuízos econômicos para alguns setores, que dependem do transporte, né, aí começa a haver também uma certa pressão de desmobilização daquela organização. Mas, mesmo assim, dada a dimensão que adquiriu, vários caminhoneiros, principalmente aí os autônomos, um pouco mais autênticos, tentaram, prorrogaram a permanência desse movimento. Ou seja, em resumo, nós temos uma confluência de fatores que ocorreu em maio de 2018, que dificilmente vai se repetir no período recente, dada essa nova configuração do trabalho no setor dos caminhoneiros e dado o nível de organização existente. Tá? Eu acho que essa confluência de fatores hoje não está colocada. Pode ser que ela venha a ocorrer daqui a um tempo, mas isso porque os caminhoneiros mostraram para a sociedade e para eles mesmos que eles têm um poder de pressão muito forte na sociedade. Quando se mobilizam todos num lado, isso cria, de fato, transtornos sociais muito importantes, e esse é o poder de barganha que eles têm, né, aqui como em outros países, né, e tem participação importante, às vezes, quando em desfechos políticos, quando a sua mobilização vai numa determinada direção. Em termos dos resultados concretos obtidos, que tinha o debate sobre o frete, em termos de resultados, a situação deles, após esta mobilização, que com todas as características, foi uma mobilização importante, teve um impacto social reconhecido, político também. Eles conseguiram alguma reivindicação duradoura, conseguiram alguma vitória, ou a coisa está tudo igual, até pior? Eu acho, em primeiro lugar, eu acho que talvez a questão mais importante do resultado da greve foi o estabelecimento do preço mínimo para os fretes, né, a tabela dos fretes. Nossos dados mostram, a partir do momento que a tabela do frete é introduzida, isso ajuda a organizar melhor o setor econômico e, inclusive, no primeiro momento, até avançar a formalização dos contratos de trabalho. Tá? Só que, do ponto de vista objetivo, então, o frete foi uma forma de organizar um certo setor, garantindo para esses profissionais uma certa condição melhor para o seu trabalho. Só que, do ponto de vista real, essa tabela de frete, progressivamente, ela vai sendo questionada. Né? Questionada pelo governo, questionado pela mídia, questionado por setores conservadores, porque diz que o Estado não pode estabelecer nenhum tipo de regulamentação, tem que deixar o estabelecimento dos preços pelo livre jogo do mercado. Então, progressivamente, e além disso, a atividade econômica foi perdendo força. Nós estamos hoje num nível de atividade econômica muito baixa. Então, num contexto de baixa atividade econômica que nós estamos assistindo, aqui, a tabela do frete foi perdendo força de organização da atividade no setor. Tá? Então, essa era uma medida, talvez, mais importante se tivesse prevalecido, mas ela, no mundo real, ela está sendo questionada. Aqui, nós vimos aqui vários testemunhos de caminhoneiros dizendo que, num primeiro momento, essa tabela até foi respeitada, mas, atualmente, essa tabela não é mais respeitada, e, na prática, está se impondo para o setor um valor muito mais baixo dos fretes que até então eram praticados. Tá? Correto. Professor, dentro dessa categoria, né, os chamados autônomos, são autônomos mesmo? Muito se falou no período daquela mobilização, daquela greve, que era um lockout, depois o calibre ele foi ajustado para demonstrar que havia, sim, uma mobilização de autônomos e tal, mas eu queria entender um pouco essa relação, porque no Brasil, a questão do autônomo era muito... Depois da reforma, então, trabalhista, a coisa ficou mais difícil ainda, né? A relação fica sempre subordinada às empresas, apesar da pessoa ter na sua relação uma prestação de serviço, mas isso não se concretiza na prática. É isso mesmo? Essa categoria tem autônomos? O setor
assim como outros setores da economia brasileira nos últimos tempos, ele foi se concentrando, e a organização do transporte se dá em grandes grupos econômicos, né? O trabalho autônomo, que a gente conhece tradicionalmente, ele é pouco expressivo. Uma parte importante daquilo que é considerado autônomo formalmente, ele é um empregado numa relação disfarçada de emprego, é um assalariado numa relação disfarçada de emprego. Porque quem determina toda a organização do setor, as condições de trabalho no setor, são os grandes grupos, quem determina são os grandes grupos econômicos. Tá? Então, nesse sentido, que nós chamamos a atenção, inclusive naquele momento, o que estava colocado aqui em discussão era a condição de trabalho, de vida desses profissionais, né? E essa questão não aparecia como pano de fundo da uma parte importante das mobilizações. Nesse sentido, o que a gente viu? No primeiro momento, tem essa questão, quando se começa a se organizar a questão dos fretes, até se avança na organização econômica do setor e se avança a formalização até dos contratos, no primeiro momento. Tá? Mas depois, como a crise se aprofunda, os dados mostram o seguinte, uma queda muito grande do número de profissionais dos setores. Se nós pegarmos entre 17 e 18, você tem quase 8% de queda dos profissionais no transporte de caminhões, né? 8%. Se você pegar o trabalho com carteira assinado, ele cai 10% entre 17 e 18, 10,7% para ser mais preciso. Cai também o trabalhador sem carteira de trabalho, mas cai também o trabalhador autônomo, né? Cai todas as posições na ocupação, cai nesse período depois disso. Ou seja, o que nós estamos dizendo? No fundo, o setor vai refletindo aquilo que a reforma trabalhista mais geral indica para a organização do trabalho na economia. Tá? É isso. Professor, era exatamente esse o ponto que a gente queria chegar. O senhor tocou, então o senhor antecipou a nossa próxima pergunta, que era a reforma trabalhista, que a Daiane lembrou aqui, prometia 6 milhões de empregos, né? Toda uma coisa, e não aconteceu nada disso. E como é que foi isso? De que maneira ela foi um elemento, uma nova perversidade nas relações aí? Como é que é isso? Porque isso é um ponto importante, que foi a grande mudança, né, no regime do trabalho deixada pelo governo, então o governo de Michel Temer, né, que foi a reforma trabalhista. Como é que isso impactou aí nessa categoria em geral? A categoria reflete o que está acontecendo no mercado de trabalho como um todo. Ao mesmo tempo que, do ponto de vista da organização capitalista, o setor avança na constituição de grandes grupos transportadores que organizam o comércio em escala cada vez maior, e que o trabalho dos autônomos se reduz, autônomo de fato, aquele que faz o carreto da tua mudança, ou de qualquer coisa que você pede na tua casa para levar para outro lugar, esse trabalho diminui fortemente, que não é esse segmento que faz esses carretos pequenos, ele não é muito expressivo no total dos ocupados. A grande quantidade de ocupados estão ocupados nos setores dos grandes negócios, que transportam pessoas, mercadorias no Brasil, que tem como uma base modal o transporte mais importante, o transporte rodoviário. Tá? Então, esse setor cada vez se organiza de uma forma mais concentrada, em grandes grupos. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho, assim como outros, o trabalhador, ele vai se minando a sua proteção social, vai se reduzindo os seus direitos, no sentido de esse trabalhador se subordinar uma certa lógica da atividade econômica. Então, ou seja, o que prevalece do ponto de vista do setor e da reforma, em geral, não é a preocupação da preservação da dignidade da pessoa humana, ou da sua condição de sobrevivência. O que prevalece é a ideia das pessoas se ajustar à concorrência do mercado. Né? Por isso que a ideia de submeter todo mundo a uma condição mais vulnerável e insegura é um centro da reforma trabalhista. Se as pessoas estão numa condição mais insegura, elas aceitam, se acomodam àquilo que é ofertado, aquilo que é ditado para o mercado. Tanto que, contraditoriamente aos dados que eu apresentei da queda dos profissionais no transporte de carga, aqui no período recente, se nós vamos pegar, por outro lado, cresce fortemente o número de trabalhadores em plataformas digitais. Cresce fortemente, por exemplo, os motoristas de Uber.
né, aumentam substantivamente nesse período os motoristas de Uber, né, aumentam em mais de 600 mil profissionais motoristas de carros leves, né, que são basicamente motoristas de Uber. Por quê? Porque se as pessoas não encontram emprego no mercado de trabalho, elas têm que se virar, já que você vai, pela reforma, diminuindo as proteções e vai facilitando que a empresa ajuste as suas necessidades de acordo com aquilo que é a sua atividade econômica, aquilo que é o seu negócio. Então, voltando para a questão da reforma trabalhista, a gente tem que entender a reforma trabalhista, e ela, nesse sentido, ela é uma irmã gêmea da reforma previdenciária. Aqui, as duas são irmãs gêmeas, no sentido de tirar todos os direitos, as proteções sociais, dar o que eles chamam de garantia para as empresas. O que é dar garantia para as empresas? A empresa poder fazer o que quiser com o trabalhador sem ele poder contestar, nem no judiciário, nem em lugar nenhum. Tá? Então, tira os direitos, tira as proteções sociais, deixa o indivíduo vulnerável, e esse indivíduo tem que se virar, se concorrer no mercado, e o problema é dele, individual. Né? Não é do país, não é da política econômica, não é de nada. Tá? Só que isso, obviamente, vai gerar uma situação de barbárie, de desorganização social. E o caso dos caminhoneiros, acho que é um sintoma disso. Se ao mesmo tempo eu falei que não vejo perspectiva de ter um movimento na mesma dimensão de 2018, mas a desorganização progressiva do setor, a inexistência de organização sindical, a existência de uma organização mínima econômica do setor planejado, ela tende a gerar caldos, por um lado, ou de acomodação, mas também pode gerar caldos de barbárie, de revoltas sociais, e como você não tem espaço para isso ser mitigado, isso pode se expressar em algumas vezes de forma bastante violenta. Tá? Então, portanto, o que eu vejo para o setor aqui é o mesmo que eu vejo para o geral. A reforma trabalhista não criou empregos, conforme prometido. Os 6 milhões de empregos prometidos pelo Meirelles, então ministro da Fazenda, que é a reforma trabalhista, até agora não apareceram. Né? Segundo lugar, não gerou formalização, pelo contrário, tem crescido o trabalho sem registro em carteira e o autônomo. E 80% do trabalho autônomo é sem CNPJ, ou seja, atua na legalidade. A ilegalidade no mercado de trabalho cresceu. Eu fiz um cálculo rápido, nós vamos ver que temos 40 milhões de pessoas que estão hoje numa condição ilegal. Ou é sem carteira no setor privado, sem carteira no setor público, ou é doméstica sem carteira, é o autônomo sem CNPJ, ou o empregador pequeno também sem CNPJ, sem registro. Dá 40 milhões de pessoas que estão nessa condição de ilegalidade. É claro, se você tem 40 milhões de pessoas que estão na ilegalidade, isso afeta profundamente os fundos para arrecadação da Previdência Social. Né? Tá? Mas, então, não aumentou a ilegalidade, a informalidade, não resolveu o problema do trabalho, do emprego diminuiu, aumentou a subocupação e aumentou o desemprego por desalento. Ou seja, todos os indicadores do mercado de trabalho continuaram piorando pós-reforma trabalhista. Tá? Os mesmos dados aqui que nós percebemos no setor do transporte, dos caminhoneiros, eles se refletem no mercado geral do trabalho, com exceções, o que cresce são as virações, que a gente chama de dizer. Ou seja, as pessoas não têm alternativa, então tem que fazer qualquer coisa porque você não tem renda. Então precisa se virar. E uma das virações novas introduzidas foi esse trabalho de plataforma digital, né, dos mais diferentes tipos. Tá? Então, nesse sentido, eu vou só, para a gente poder, estou falando bastante, para vocês poderem perguntar também, nesse sentido, eu dizendo assim, você vai minando o mercado de trabalho, a sua forma de organização. Ela já é minada pelas próprias transformações que vão acontecendo na base técnica, em que as categorias mais estruturadas vão perdendo força e tende a avançar a subocupação, tende a avançar a terceirização, tende a avançar os trabalhos mais precários. Tá? E ao minar o mercado de trabalho, isso tem um efeito negativo sobre as fontes de arrecadação da Previdência Social. Então, vem essa história da Previdência, de que é preciso fazer reforma, porque as contas não fecham, mas uma das razões fundamentais por que as contas da Previdência não fecham é porque se está fazendo uma política de estruturação do mercado de trabalho. E a reforma trabalhista tende a acentuar isso. E tende a acentuar isso principalmente por quê?
Porque na lógica da reforma trabalhista, não basta só tirar direitos, mas é preciso também fragilizar as instituições que protegem os trabalhadores. Então, por exemplo, a reforma trabalhista é um ataque forte aos sindicatos. A ideia é de fragilizar os sindicatos, no sentido de não poder ter poder de contratação mais amplo. Como é um ataque às instituições públicas, né, que fiscalizam o trabalho, a Justiça do Trabalho que julga, no caso, que vai reparar a sonegação de direitos praticado na relação de emprego. Então, se cria uma série de dificuldades para as pessoas não terem acesso ao Poder Judiciário para reparar seus direitos sonegados. Tá? Então, nesse sentido, eu faço a relação que todas essas duas reformas fazem parte da mesma lógica, né? E fazem parte desse projeto, ou nem sei se dá para chamar esse projeto, essa tentativa de desconstrução social, no sentido de submeter simplesmente todos os indivíduos à concorrência no mercado, e que nós estamos assistindo com o governo Temer, com as reformas, e agora estamos assistindo com o atual governo, em que a agenda é uma pura continuidade do governo Temer. Né? Do ponto de vista substantivo, é uma continuidade. Nesse contexto que o senhor está falando, como é que o senhor acha, o que o senhor acha da extinção, nesta reforma ministerial, do Ministério do Trabalho? Porque o Ministério do Trabalho tem uma história no Brasil, era uma instituição que servia para mediar interesses, agir, nem sempre a favor dos trabalhadores, mas como que o senhor interpreta essa coisa de, não tem mais Ministério do Trabalho, vem virar um departamento, esvazia as delegacias do trabalho, esvazia tudo aquilo que era essa proteção. Chegou até a ameaçar a botar fim na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho está se sentindo ameaçada, né? Vamos falar assim, eles sabem que ali não está seguro. Tá. Faz parte da lógica tentar construir qualquer institucionalidade que possa defender os trabalhadores perante essa dinâmica econômica que se impor, né? Desse neoliberalismo exacerbado, em que toda a proteção, a regulação é jogada no lixo e tudo tem que ser resolvido no âmbito do jogo do mercado. Tá? Só para a gente lembrar que o primeiro ato, quando se começa a pensar o processo da industrialização, no governo Getúlio Vargas, nos anos 30, foi a criação do Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, num órgão único. Ou seja, colocando a questão do trabalho, os direitos, como um elemento constitutivo desse projeto de industrialização que foi levado a cabo a partir de então na sociedade brasileira. Né? Com a tese, claro, até de evitar o conflito, que é a experiência de todos os países que se industrializaram, a experiência mostra que o conflito da relação capital-trabalho é inerente a esse processo de desenvolvimento capitalista da industrialização. Então, aqui, até o governo buscou se antecipar, instituindo um conjunto de direitos para os trabalhadores que estavam submetidos à lógica do desenvolvimento capitalista ou da industrialização. Então, é um símbolo histórico no sentido de que, nesse processo de desenvolvimento, o trabalho precisa ser considerado. A partir do momento que se extingue o Ministério do Trabalho, você está tirando esse símbolo histórico e dizendo, não é preciso que o Estado, a sociedade, proteja o elo mais frágil da relação entre capital e trabalho, né, que são os trabalhadores. Não, vamos deixar liberdade absoluta para o setor empresarial organizar seus negócios de uma forma que lhe seja mais conveniente para os seus resultados econômicos. E aí submete as pessoas aos riscos do mercado. E exatamente a lógica da proteção era tirar as pessoas da ideia do risco do mercado, porque a pessoa não pode estar sujeita, a sua condição de vida sujeita a ter só um emprego, ou se a atividade vai mal, não vai receber salário, a jornada pode ser aumentada de uma forma ad infinito. Não, tem que limitar, no sentido exatamente de segurar que a condição de vida das pessoas, elas também sejam consideradas nesse processo. Então, o que é a sinalização do fim do Ministério do Trabalho? É dizer que a condição de vida das pessoas, dos trabalhadores, não importa. O que importa é simplesmente a dinâmica econômica, os negócios. Né? Aí,
é uma volta até a colonização, né? Nós que somos uma colônia de exploração. Aqui, exatamente a mesma lógica, acho que vai voltar para um país colonial. E, ao mesmo tempo que você extingue o Ministério do Trabalho, se ataca as outras instituições públicas, a Justiça do Trabalho, o Ministério Público, ameaçando acabar com essas duas instituições. E assim como você fragilizou todo o sistema de fiscalização do Ministério do Trabalho. Então, por que se ataca essas três instituições públicas? Porque elas, junto com os sindicatos, colocam algum limite, vamos chamar nessa liberdade da empresa organizar a atividade econômica segundo a sua própria lógica, dizendo, ó, tem direitos que precisam ser preservados, se os direitos não forem respeitados, têm que ser reparados, né? Você tem parâmetros de como a atividade econômica pode organizar no sentido da preservação da vida das pessoas. Quando você ataca todas as instituições, exatamente você está sinalizando a fragilização de qualquer mecanismo de proteção dos trabalhadores. Tá? Por isso, eu vejo com muita preocupação todas as iniciativas aqui, e a lógica parece estar colocada do ponto de vista econômico, né? Depois tem as outras alas que acompanham o governo, mas do ponto de vista econômico é isso, é a tese de que tudo vai se resolver pela vontade das partes que vão se negociar diretamente entre si, que é a proposta da carteira verde e amarela. Você elimina a CLT, elimina as convenções coletivas e cada um vai negociar diretamente com o seu empregador. Mas o que a gente sabe, historicamente? A OIT já foi constituída em 1919, exatamente com essa preocupação de que, na relação entre trabalhador e empregador, existe uma relação muito desigual. Numa relação muito desigual, ainda para terminar, o último aspecto, uma relação muito desigual, num contexto em que se está produzindo, dada essa hegemonia neoliberal, um mercado de trabalho muito desfavorável aos trabalhadores. Professor, eu queria ler aqui alguns comentários dos nossos internautas, assim, quase 2.000 pessoas acompanhando a nossa entrevista. 2.000 pessoas? Quase 2.000 aqui, pelo menos. Olha aí, professor, 2.000 pessoas, hein? Isso está fazendo sucesso, hein? Presta atenção, hein? José Rogério está aqui desde o início, ele manda um Lula livre aqui, no Vila Paz. Adriana Brito, perdão, o Lala Alcântara, a Terezinha Matos, Ione Freitas, o Marconi Miranda, Alexandre Lana, lembra aqui da manifestação que acontece amanhã, chama para mobilização aqui todos nas ruas. A Terezinha Matos, ela diz, eu não li sobre o apoio dos caminhoneiros, mas acho que quando ele sair será contra o Bolsonaro, diz aqui a Terezinha. Quero saudar a Cida Areias, que entrou como membro aqui do canal, bem-vinda. A Magda Famil, que está sempre aqui com a gente, dá boa tarde a todo mundo. Tem aqui muitos comentários falando, professor, da sua explicação. Como professor, é ótimo, né? A gente sempre é bom ter um professor aqui, porque todo mundo diz assim, muito boa entrevista, parabéns, economia fácil de aprender e de entender, diz aqui o perfil Democracia 13. Tem outros comentários nessa linha também, que falam dessa questão da economia e da situação que temos hoje. Eu queria, professor, aprofundar um pouco mais com o senhor essa questão do menos direitos e mais empregos, né? Essa lógica que o Bolsonaro, durante a campanha, defendeu, diz que o mundo inteiro, e principalmente os Estados Unidos, que é o seu modelo que ele mais almeja ali, né, diz ele, que esse modelo é o melhor para a geração de empregos, que os trabalhadores tinham que escolher entre uma coisa ou outra. O capitalismo, ele está nessa linha de reduzir direitos em vários países no mundo. A Europa enfrenta essa situação e enfrenta grandes mobilizações lá também. O que está acontecendo do ponto de vista do capitalismo? A exploração está tendo que ser maior justamente porque ele não está conseguindo atender às suas demandas, aos seus anseios? O capitalismo ele está usando um caminho que ele sempre utilizou, mas agora, por conta de questões políticas, está aprofundando essa linha. O que está acontecendo do ponto de vista econômico com o capitalismo, que é a proposta que se coloca aí na maioria dos países, né? É muito boa a sua questão. Claro que ela exige uma complexidade, né? Um pouco mais ampla, mas eu quero começar dizendo o seguinte: de fato, se olharmos a experiência dos países que historicamente construíram mais direitos e proteção sociais, você tem uma agenda de reformas trabalhistas e previdenciárias colocadas. Tá? Pega no conjunto da Europa, Estados Unidos menos, porque Estados Unidos nunca teve uma legislação, uma proteção nacional.
você tem algum nível de direito de proteção no âmbito dos estados, né, e, fundamentalmente, você tinha proteções garantidas pelas negociações coletivas. Então, nos Estados Unidos, a destruição e o aumento do emprego precário vem pela diminuição das pessoas protegidas pelos contratos coletivos de trabalho. Hoje, somente no setor privado, 7% dos trabalhadores estão protegidos por convenções coletivas. Mas na Europa... 1%? Exatamente. É muito baixo. No setor privado. Tá. Na Europa, ocorreram várias reformas trabalhistas. Depois da crise de 2008, você teve, de novo, uma terceira onda, que eu chamo de reformas trabalhistas. Uma parte importante, se nós pegarmos as reformas trabalhistas, nós podemos, as reformas nos países centrais, nós podemos sintetizar ela em 6 aspectos que são bastante comuns como tendência predominantes. Primeiro, a mudança nas modalidades de contratação, né? A ideia é introduzir contratos tipo intermitente, contrato parcial, contrato temporário, contratos para grupos especiais, como forma de alavancar o nível de emprego. Que é uma tendência que começou em 1980. Só que isso não apresentou os resultados esperados. Isso tem relatórios da OIT, relatórios da OCDE, exatamente chamando a atenção que a política de flexibilização dos contratos como forma de dinamizar o emprego, até agora, não é uma experiência comprovada. Como é o caso nosso. Aqui, menos direito, menos emprego, a nossa experiência histórica exatamente não comprova essa tese. Essa aqui é uma posição mais ideológica, naquele sentido anterior que eu vinha falando, ideológica, no sentido de defender ideias, uma visão de organização, né, da economia e da sociedade, do que uma afirmação baseada em dados empíricos. Tá? A nossa experiência brasileira mostra o emprego cresceu fortemente entre 2003, 2004, melhor em 2013, 2014 ainda, até o primeiro semestre de 2014, o emprego cresceu fortemente e o crescimento do emprego não se explica pela mudança nas regras trabalhistas. Se explica muito mais. O emprego cresceu e cresceu a formalização dos contratos de uma forma mais intensa ainda que o nível de emprego. E a taxa de emprego caiu fortemente. E ela se explica fundamentalmente pelo crescimento econômico, não só o crescimento, mas pela dinâmica da economia. Uma dinâmica da economia que impulsionou o mercado interno, que ampliou o gasto social fortemente, e ao dinamizar o mercado interno, o gasto social, você dinamizou setores que são criadores de pós-trabalho. A mesma experiência na Europa. Alguns países têm taxa de desemprego mais baixa, e uma das razões que explica a queda da taxa de emprego é os países que fizeram a opção de dinamizar o mercado interno, de colocar dinheiro no bolso das pessoas, de ampliar a sua possibilidade de consumo, de melhorar os rendimentos que estão na base da sociedade. Tá? Então, essa primeira razão de produzir contratos precários, atípicos, intermitentes, e isso gerar emprego, isso não tem comprovação nenhuma histórica. E isso é uma experiência um pouco universal, de receita, que está, inclusive, nos organismos internacionais. Tá? Então, não tem comprovação empírica nenhuma disso. Você pode, teoricamente, em alguns países, de fato, isso aconteceu, você dividir o emprego existente por mais pessoas. Dividir o emprego existente por mais pessoas. Então, você tem, e os países todos europeus mostram, um crescimento da precarização do trabalho, uma divisão de trabalhos, gente trabalhando mini-jobs, ou trabalhos temporários, trabalhos parciais, jornadas limitadas, e isso sendo dividido para mais gente. Tá? Tanto que nós estamos identificando aqui como lá, a taxa, para observar melhor o que é a cara do mercado de trabalho, não é do desemprego aberto, é a taxa da subutilização da força de trabalho. Por exemplo, nós temos um desemprego muito alto no Brasil, são em torno de 13 milhões de pessoas, mas a taxa de subutilização, que engloba não só o desemprego aberto, como o desemprego por isolamento, como as pessoas que gostariam de trabalhar e não conseguem trabalhar, ou que estão subocupadas em horas insuficientes para poder compor a sua jornada, somando tudo isso, nós vamos ter, no caso brasileiro, mais de 28 milhões de pessoas nessa condição. E mesmo na Europa isso avança. Então, isso é sintoma da precariedade. Então, o nosso mercado de trabalho aqui, não só desemprego muito elevado, como essa taxa de utilização é absurdamente elevada. Tá?
Então, o primeiro ponto das reformas, aqui tem essa tese de que se deixar o mercado regulado, né, estabeleceu o padrão de contratação, o valor da hora de trabalho, se tiver essa liberdade, você vai ter mais emprego. Mas essa tese não tem comprovação empírica. Tá? Isso é uma visão de uma corrente econômica neoclássica, mas que hoje não encontra respaldo na realidade concreta para poder ela se confirmar. Tá? A segunda questão, e essa questão, então, o primeiro grande ponto da reforma é esse. A segunda questão da reforma é, que nós aqui também vimos, e nos países centrais também isso, e os caminhoneiros também são exatamente a expressão disso, é a ideia da flexibilização na jornada de trabalho. Ou seja, ampliar a possibilidade da empresa utilizar o tempo de trabalho ou de vida das pessoas de forma que seja mais conveniente para o seu negócio. Então, ó, vamos ampliar para 12 horas, vamos trabalhar no sábado e domingo, vamos sem pagar hora extra, sem pagar nada adicional. Vamos criar banco de horas. Então, esse é um movimento um pouco internacional. E aqui nos caminhoneiros também é isso. Houve uma tentativa no governo Dilma de estabelecer um período de descanso entre uma jornada e outra, de estabelecer uma certa jornada regular, até porque se as pessoas trabalham excessivamente, como acontece em todos os setores de caminhão, obviamente ela vai ter que encontrar formas de se manter acordada. Isso não coloca só em risco a sua vida, coloca em risco a vida de quem transita as rodovias. Mas essa é uma tendência internacional da flexibilização da jornada. E isso é um ponto central da disputa entre capital e trabalho, historicamente, para o movimento sindical, no sentido de, e isso foi uma luta, de reduzir a jornada na perspectiva de preservação da vida das pessoas. No período anterior, inclusive, havia uma compreensão de que, em alguns setores, que a jornada não pode ser regulada de uma forma padrão, porque até é fundamental preservar esse nível de atividade para a vida das pessoas, como, por exemplo, na área de saúde, você cria jornadas especiais por jornadas reduzidas e encontra formas de compensação exatamente que as pessoas têm que cumprir essas jornadas especiais. Agora não, é uma flexibilização total. O terceiro elemento, que está muito presente também aqui na experiência caminhoneiros, de forma indireta, das reformas, é a ideia de que a remuneração é variável, ou seja, o trabalhador é sócio do empregador no risco do negócio. Então, aqui, no caso dos caminhoneiros, você transfere, através dessa relação emprego disfarçada, que não é autônomo, coisa nenhuma, que o caminhoneiro tem que se ajustar. Então, ele tem que controlar o custo do seu frete, do custo do seu gasto do pneu, das multas, do combustível, responsabiliza ele. Então, é uma terceira tendência de mudança forte dessas reformas. Ficou assim, eu ia fazer uma pergunta. Estamos criando aquele capitalismo que o prejuízo é sempre do empregado? O problema é sempre do empregado, a falha é sempre do empregado, o risco é sempre do empregado? É a primeira vez na história, né? Porque o risco sempre foi do capital, né? Exatamente. Exatamente. Então, as transformações com a questão da globalização, para responder a sua questão aqui mais anterior, de uma forma mais direta, com a globalização, no sentido de reduzir o papel dos Estados na regulação da atividade econômica e estimular um processo de concorrência entre grandes grupos constituídos, que têm poder de se impor perante os Estados nacionais e perante o trabalho, aqui você foi numa lógica de financiarização em que prevalece o acionista que quer retorno no curtíssimo prazo aquilo que ele aplicou, investiu, no fundo de investimento, no curtíssimo prazo. Essa lógica coloca uma pressão muito grande no sentido de baratear o custo do trabalho. O que é baratear o custo do trabalho? É eliminar os direitos, é eliminar a proteção social, é chegar a uma situação em que o trabalhador ele vai se submeter, todos os seus riscos são os mesmos riscos do capital no mercado. Então, aquela lógica que era o risco do negócio e a apropriação do resultado era dada pelo capital no período anterior, agora vai se destruindo, em que a apropriação continua sendo do capital, especialmente no mercado financeiro, e a desigualdade está aí para mostrar exatamente isso. A participação da renda do trabalho caindo em boa parte dos países exatamente mostra isso, mas, ao mesmo tempo que a apropriação é dada para o capital e há um processo de concentração e centralização forte de capital, você joga para os trabalhadores também os riscos do negócio. Então, deixando ele, é isso que eu estou insistindo desde o começo, numa condição mais vulnerável e segura. Tá?
Então, essa ordem pouco se organiza, nessa ordem vai buscar se compatibilizar um padrão de regulação do trabalho com essas características desse capitalismo desregulamentado, em que tende a prevalecer uma lógica de concorrência, uma lógica do mercado autorregulado. Tá? E assim como você só não tira os direitos, voltando àquela questão, reafirmando que eu falei anteriormente, como você tem que destruir todas as instituições que são capazes de colocar algum limite a essa dinâmica. Então, por isso, tem que acabar com o Ministério do Trabalho, tem que acabar com a Justiça do Trabalho, tem que fragilizar imensamente os sindicatos, né, para essa lógica poder prevalecer. Tá? Claro que isso tem resistências sociais em vários países. Né? Então, mas o que as reformas mostram? São ondas progressivas no sentido de afirmação dessa lógica. A reforma do Temer, né, e alguns analistas dizem que foi uma reforma, talvez, uma das mais draconianas de todos os países, no sentido da sua profundidade, né, em permitir essa liberdade do capital poder se manejar. Ela, agora, o Bolsonaro tem que ser aprofundado com a carteira verde e amarela. O que é a carteira verde e amarela? É eliminar ainda todas essas proteções sociais. Por isso que acho que a resposta à pergunta é: as características desse capitalismo contemporâneo são absolutamente nefastas aos trabalhadores e a sua possibilidade, inclusive, de ação coletiva, a sua possibilidade de reagir a essa dinâmica. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a uberização e o Uber, porque as pessoas falam muito que a uberização é meio uma das alternativas desse capitalismo selvagem, vamos falar assim. E aí eu queria que o senhor comentasse também que nós tivemos aqui em São Paulo, umas 2 ou 3 semanas atrás, uma tentativa de greve do Uber. Eles fizeram uma tentativa e assim, eu uso o Uber, e alguns participaram, outros não participaram, mas enfim, um esboço de uma resistência das pessoas que a gente imagina que realmente eles têm o carro, que eles pagam o aluguel do carro, eles pagam o combustível, eles ganham lá só uma pequena comissão daquilo que o cliente paga, né? Enquanto que a empresa fica com tudo. Só vê que aí existe uma possibilidade de criar uma forma mais civilizada nessa relação de trabalho, porque isso aí parece bem a barbárie mesmo, né? O outro aí é assim, vai ser assim, olha, sinto muito. Exatamente. É bem colocado. Se todos os trabalhos virarem Uber, não tem saúde pública, não tem educação pública, não tem sociedade organizada, né? Porque é cada um buscando a sua estratégia de sobrevivência no mercado, né? E o Uber, aqui, ele é, na nossa opinião, uma relação de emprego também disfarçada, que nem o caminhoneiro autônomo, é a mesma condição, nesse sentido. Por quê? Porque quem determina toda a forma como o trabalho vai ocorrer é o dono da plataforma, né? E estabelece, inclusive, e essa dona da plataforma se apropria de uma forma extremamente explícita de uma parte importante do resultado do trabalho desse trabalhador, né? Pelo menos 25%. Agora mudou o cálculo, até em muitas corridas é mais do que 25% que a plataforma, dona da plataforma, se apropria desse trabalho. Tá? Mas ela impõe uma série de condições. Claro que tem o consumidor que intermedia essa relação, avalia, inclusive, o controle do trabalho a empresa terceiriza para o consumidor. Então, essa expressão... bom, se ele for pontual, se ele for educado, né? Tudo isso é o consumidor que faz, né? Exatamente. Mas isso é o sentido mais radical da que eu estou falando, do modelo de relações capital-trabalho que se busca construir, né? Só que isso não dá para construir sociedade disso. Eu acho que é uma questão que ganhou densidade na sociedade. As plataformas digitais são uma realidade existente hoje, que dificilmente nós vamos voltar a ter uma outra situação. Tá? Como é que você faz perante essa situação colocada? O Uber, como é uma relação emprego disfarçado, ele é organizado a partir da plataforma digital, o nível de informação que você tem do trabalho dessa pessoa, ele é muito mais detalhado que de muitos outros assalariados do comércio, da indústria, porque tudo está registrado, né? Então, se a sociedade quiser, e se tiver força social, é possível regular, sim, esse trabalho. É possível estabelecer para esse trabalho proteções e direitos, né? Alguns países já ocorreram iniciativa nesse sentido. Por exemplo, a cidade de Nova York
estabeleceu que o valor mínimo da hora de trabalho desse profissional é de $15, tá? Mas se pode estabelecer jornada mínima, jornada máxima, você pode estabelecer sistema de proteção social, você pode estabelecer um conjunto de direitos para esses trabalhadores que têm nessa relação de emprego, que estão produzindo valor, e outras pessoas estão se apropriando do valor. Não é sem razão o que era o Uber, e hoje o que é o Uber, do ponto de vista da sua acumulação que ela viabilizou, e viabilizou exatamente em cima desses profissionais, em que ela não tem nenhuma responsabilidade quase tributária, não tem nenhuma responsabilidade de botar dinheiro para organizar atividade econômica, né, porque o carro é do motorista, os cuidados do carro também é do motorista, do Uber. Então, ele o resultado do trabalho, vou chamar, depende de cada um. Então, você vai ver que esses profissionais do Uber, uma parte importante, eles estão nessa condição porque não encontram outra locação no mercado de trabalho, né? E uma parte, para poder ter uma renda mínima, tem que trabalhar 12, 13 horas por semana. Ou seja, são super explorados. São super explorados. E vivem numa condição extremamente precária e insegura. Porque isso aqui teve uma febre disso. Mas logo, o carro vai desgastando, como é que a pessoa vai repondo. Logo, as pessoas vão cansando de trabalhar 12 horas por dia, são mais jovens, aguentam um período, mas não aguentam muito tempo. É claro que isso vai dar problemas sociais, né? Então, por isso que eu acho que essa lógica que está sendo proposta de organização da sociedade, da economia e do trabalho combinado é uma lógica destrutiva, é uma lógica da barbárie. Ela pode até funcionar porque as pessoas não têm alternativas e se acomodam e não vê perspectiva, mas não cria uma sociedade civilizada e muito menos qualquer possibilidade de inclusão social. Professor, tem uma pergunta aqui, duas. Um comentário e uma pergunta. A pergunta do Laércio PHB. Professor, a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais resultaria em aumento da redução de oferta de emprego? Pergunta aqui o Laércio. E tem um outro comentário, eu queria emendar juntamente com esse, que é do Carlos Pimentel. Ele diz, o avanço tecnológico vai cada vez mais acabar com as vagas de emprego e trabalho. Tem que ser criado um sistema de sustentabilidade social para a população. Eu queria emendar essas duas perguntas, primeiro pelo aspecto da questão da tecnologia, se é de fato isso. A tecnologia ameaça o emprego, a automação, enfim, isso realmente efetivamente resulta em desemprego, ou o Estado e o conjunto não está atuando para que haja essa mudança e o trabalhador tenha garantias, não seja empurrado para a informalidade, para o desemprego, etc. E a pergunta do Laércio sobre a redução da jornada casa um pouco nessa direção, se isso realmente, de fato, seria uma alternativa, né? As três perguntas são bastante substantivas, muito importantes. Vou tentar responder elas. Primeiro, é claro que, se você olhar os setores tradicionalmente mais organizados, o avanço tecnológico tende a economizar trabalho vivo, né? Você pega o setor automotivo, né? A produtividade do trabalho, ou seja, a quantidade de carros produzidos versus o número de trabalhadores, ela aumenta substantivamente. Você pega o setor bancário, setor de serviço, você tem inovações tecnológicas, agora a Revolução 4.0, inovações tecnológicas extremamente substantivas que vão avançando na vida social, tá? Isso é um dado da realidade. Assim como, para a gente poder entender melhor, eu vou retomar a segunda Revolução Industrial. Na segunda Revolução Industrial, com a introdução do Fordismo, do Taylorismo, da produção em massa, você ampliou imensamente a capacidade de produção de bens, tá? E essa imensa ampliação da capacidade de produção de bens, ela se reverteu, por um lado, no barateamento dos produtos e uma progressiva política de inclusão dos trabalhadores sendo consumidores desses bens, né? Em torno do carro, da casa, de todos os produtos industrializados em massa. Mas isso não foi capaz, por si só, mesmo tendo crescimento econômico, de gerar pós-trabalho suficientes para a população que estava disponível. Então, o que resolveu o problema do emprego naquele momento, e só se resolveu no pós-Segunda Guerra Mundial, foi um grande acordo político, pacto, organizado em torno do Estado do Bem-Estar Social, em que
a sociedade universalizou serviços sociais, por exemplo, da educação, da saúde, do transporte, da organização, da habitação da vida social. Ou seja, o que resolveu o problema do emprego no passado e as sociedades constituíram o pleno emprego foi uma orientação política de fazer com que aqueles ganhos de produtividade fossem canalizados para a estruturação dos serviços sociais. Aí, né? Só que o que está acontecendo agora? Nós temos um processo de inovações que são substantivas, né, de inovações tecnológicas, só que, combinado com aquelas características desse capitalismo, e na forma de responsabilizar os trabalhadores individualmente por sua condição no mercado de trabalho, né, e até pela sua previdência futura, com uma responsabilização individual, você joga para o indivíduo, você não tem proteção, você tem que se virar. As oportunidades são escassas, então ele tem que criar oportunidades. E cria oportunidade onde? Na viração. Empregos muito mais precários. Por isso nós temos um mercado de trabalho cada vez mais polarizado, entre uma parte, até bons empregos se cria em função desse novo padrão, mas a grande maioria dos empregos criados são de baixa qualidade e muito desses empregos são serviçais. São serviços para as pessoas que têm mais renda, que podem comprar esse serviço, e também para as empresas, verdade, cresce também os serviços para as empresas, em geral com o processo da terceirização. Mas tudo isso leva ao mercado de trabalho muito mais precarizado. O desemprego não explodiu de uma forma mais acentuada porque as pessoas precisam se virar. Elas não têm a opção de ficar desempregadas muito tempo, a não ser que algum membro da família sustente a elas. Senão elas têm que vender cachorro quente na esquina, têm que vender limão no semáforo, ou precisa bater nas casas, vender qualquer produto, oferecer serviço, porque elas precisam sobreviver. Tá? Então, nesse sentido, se criou um mercado, as inovações atuais da tecnologia, que desde eliminar o emprego nos setores mais organizados, sindicalmente falando, levou o mercado de trabalho de criação de uma afinidade de empregos bastante precários, muitos deles serviçais, e muitas estratégias pura de sobrevivência, porque as pessoas precisam trabalhar em alguma coisa para ter renda, senão elas morrem na sociedade. Tá? Voltando à questão da jornada de trabalho, combinado com isso, eu vejo a questão da jornada de trabalho como uma bandeira central para o movimento, para a sociedade no curto e médio prazo. É uma questão central. Por quê? Primeiro, se esse padrão tecnológico continuar avançando, nós não queremos uma sociedade onde tem algumas pessoas que se dão bem e a grande maioria não vai ter nenhuma ocupação, ou vai ter uma ocupação extremamente precária e com renda muito rebaixada. Tá? Como é que se pode fazer? Como foi feito no passado? Eu falei você criou um emprego, ampliando os serviços sociais, mas também você reduziu substantivamente a jornada de trabalho. Você pegar da segunda Revolução Industrial, no final do século XIX, em que a média de trabalho era 2.780 horas na Europa, ela cai para 1.700, 1.600 horas 100 anos depois. Então, você teve uma redução de mais de 1.000 horas ano de trabalho. Tá? E agora, novamente, o que você produziu aqui recentemente? Uma polarização na jornada. Por um lado, as pessoas não conseguem ter ocupação, então trabalham em atividade em subocupação, trabalham menos horas, ganham muito menos, e outras que estão nas melhores ocupações, trabalhando muito mais horas do que aquela estabelecida pela lei. Trabalham 50 horas por semana, 60 horas por semana, as pessoas mais qualificadas e exigidas. Porque é a lógica da concorrência. Como é que se faz, então, isso? A redução da jornada de trabalho, ela pode articular, inclusive, uma outra perspectiva de pensar a organização da vida social. Tá? E ela teria que vir com uma série de outras questões. Por exemplo, ela teve que redefinir qual é o trabalho útil do ponto de vista social. Tem muitas ocupações que eu acho que são dispensáveis do ponto de vista social. A gente precisaria ter pessoas... Entendendo o que você está falando. Por exemplo, o que são dispensáveis? Que ocupações o senhor acha dispensáveis? Assim, só para a gente ter uma noção do que o senhor está falando. Por exemplo, não faz sentido você ter cortador de cana, que ali, e a pessoa ser submetida a carregar 14 toneladas por dia nas costas. É claro que a vida útil de trabalho dele vai ser muito pequena. Não faz sentido uma série de trabalhos repetitivos. Se você puder botar uma máquina que faça trabalho, não tem problema nenhum. Não faz sentido você ter certas pessoas para servir os outros
aqui, como, por exemplo, né, como, por exemplo, aí, botar gasolina no carro, né? Se você só faz sentido porque você não tem emprego. Né? No caso da gasolina, até faz sentido porque, como os postos têm as lojas de convivência aqui junto com o posto, então você não precisa ter segurança, você tem tem o que bota a gasolina na bomba. Só faz sentido porque você não tem como alocar essas pessoas. Mas se pensar do ponto de vista futuro da sociedade, se você redefinisse quais são os trabalhos úteis, você podia eliminar uma série de trabalhos que são pouco gratificantes do ponto de vista do pessoal e investir em ocupações que cuidem das pessoas, que cuidem do meio ambiente, que cuidem das políticas públicas, que cuidem da organização da vida social, que as pessoas tenham mais tempo, inclusive, de viver outras dimensões da vida que não seja só a vida de trabalho, que elas possam ter uma condição mais saudável de vida, que cuide da família, que possa a pessoa viver a cultura, viver o lazer, viver até outras dimensões que cada um acha importante do ponto de vista da vida e não só do ponto de vista do trabalho. Por isso, eu acho que a questão da redução do jornal de trabalho é uma questão fundamental e sempre tem que discutir isso junto com uma redefinição do que são os trabalhos essenciais para a vida social. Acho que isso a gente precisa redefinir, porque, de fato, as categorias tradicionais, os setores que até então empregavam muita gente, esses setores estão perdendo participação na criação do pós-trabalho. Então, ou seja, a pergunta é, o problema é que você cria ocupações precárias, serviçais, porque as pessoas precisam ter renda, mas não tem nenhuma discussão estratégica do que é importante do ponto de vista social para a sociedade, né? Como é que organiza a vida social. Então, a questão fundamental e aí a bandeira a redução da jornada de trabalho é uma questão a partir do qual você pode pensar a reorganização da vida social, inclusive combinando duas características, combinando dois aspectos que são muito importantes e que vão contra a lógica capitalista que eu estava fazendo referência anteriormente, no sentido da preservação da vida natural e da vida humana, né? Porque a lógica é da destruição da natureza e a exploração das pessoas, tirando todas as suas energias em função do processo de acumulação. Então, você rediscutir a redução da jornada de trabalho, se pode pensar qual é o padrão de consumo sustentável do ponto de vista ambiental, para a gente poder preservar a natureza para gerações futuras, quais são as atividades úteis para a gente ter uma vida social em que não prevaleça o ódio, a concorrência, a disputa, e um tentando eliminar o outro, e quais vão ser as condições de sociabilidade para as pessoas viverem a vida em todas as suas dimensões. Quando o senhor fala isso, eu queria perguntar para o senhor a importância que o senhor vê na obra daquele Domênico Dalmásio, que é aquele sujeito que eu acho que ele fez, eu não sei se ele resolve o problema, mas ele descreve a situação de uma forma muito clara. Inclusive porque ele diz assim, a pessoa que mais trabalha é o desempregado. Porque o desempregado ele tem que estar toda hora achando alguma maneira de ganhar aquele trocado. Então ele acorda trabalhando e dorme trabalhando, porque ele não pode parar de trabalhar. Porque é o desempregado, é justamente aquele que está fora já disso aí. Por outro lado, a gente vive uma sociedade que nunca teve tanta riqueza, nunca teve tanta tecnologia disponível. Como é que o senhor vê isso aí? A gente está falando disso. Agora, isso implica no quê? Num debate político, numa mudança? É uma nova utopia? Porque estamos todos de acordo. A jornada de trabalho, inclusive, os alemães chegaram a discutir mais uma redução, chegaram a fazer greve por jornada de trabalho, por redução da jornada de trabalho recentemente. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha esse horizonte possível? Primeira questão, de fato, a pessoa que está desempregada, até procurar emprego dá muito desgaste emocional e físico, né, para as pessoas. Todo mundo que está desempregado sabe que essa condição de estar desempregado é uma situação que lhe coloca uma pressão muito grande, e a pessoa precisa se virar para poder encontrar um posto de trabalho, correr atrás disso. Então, isso é um fato. Assim como eu acho que a gente tem que olhar que a questão não vai ser resolvida simplesmente do ponto de vista da dinâmica econômica. O que você vai precisar é fazer um novo arranjo social, ou seja, vai ser definido na luta política.
o que se está indicando hoje como modelo de organização econômica, e essa organização econômica que submete todas as outras esferas da vida social, inclusive a política e também os indivíduos, a essa lógica, essa dinâmica da concorrência econômica, essa é uma lógica destrutiva que tem que ser substituída. Então, como eu falei no passado, você resolveu o problema do emprego a partir de um arranjo político, né? A partir, claro, de uma correlação de força dada, reduzindo a jornada, estruturando os serviços sociais, empregando gente, agora a solução de novo vai passar por isso. Tá? Então, nesse sentido, que eu enxergo que a resolução vai ser política, não vai ser economia. A economia vai dar as bases, e ela é um meio para você garantir uma condição de vida melhor para as pessoas, mas hoje não. Ela está sendo meio para fazer que a grande maioria das pessoas fique numa condição muito mais precária e vulnerável. Tá? Então, nesse sentido, não é uma questão que vai aparecer naturalmente. Ela vai ser colocada se a gente tiver capacidade de formular um projeto de desenvolvimento que seja capaz de atender as necessidades básicas para o conjunto das pessoas que vivem na sociedade e redefinir o lugar do trabalho nessa sociedade e, repetindo, o trabalho combinado com todas as outras formas das pessoas poder viver a vida em toda a sua intensidade, em todas as suas dimensões. Tá? Por isso que acho que é uma questão muito mais política. E aí a gente precisa de atores sociais, precisa de mobilizações sociais, precisa a sociedade discutir isso com mais profundidade, tá? Porque senão, se a gente não conseguir fazer isso, a dinâmica do capital vai impondo à sociedade que seja a feição do próprio capital. E nós estamos percebendo que isso está trazendo muitos problemas, e eu acho que isso, logo, esses problemas vão se evidenciar de uma forma mais contundente aqui e lá fora, porque o nível de irritação, de descontentamento social é muito grande. É verdade que hoje a direita capitaliza uma parte desse descontentamento e essa irritação social, mas a direita não vai apresentar soluções para esses problemas mais profundos que nós estamos discutindo aqui. Isso acho que vai abrir espaço, dada uma crise que se evidencia, abrir espaço para a gente pensar uma organização da vida social em outras bases do que nós conhecemos hoje. Verdade. Para a gente encerrar, professor, queria agradecer a sua participação, vou ler aqui alguns comentários. A Adriele Coach, ela diz, é o modelo do capitalismo que precisa ser reformulado para atender às novas necessidades no mundo, e não o inverso, salienta aqui a Adriele. Tem um outro comentário aqui, deixa eu ver, separei aqui. Tem muita gente conversando e falando, eu vou separando aqui durante o programa para justamente ler. Tem muitos, acho que alunos ou ex-alunos, né? A Meire Marques, ela diz, grande abraço ao meu professor Dari, deve ser uma ex-aluna do senhor, tem a Soraya também que fez a mesma saudação, os comentários em geral trazendo aqui um agradecimento aos esclarecimentos que o senhor trouxe durante a entrevista. Eu queria muito agradecer a sua participação conosco, certamente nós temos muito a debater, tinha outras perguntas aqui também para a gente fazer, porque são temas latentes, a nossa sociedade vive um período que muita coisa complexa é jogada de forma muito superficial e as pessoas ficam tentando entender a dinâmica da realidade, né, que é cada vez mais acelerada. Queria muito agradecer a sua participação conosco, voltamos a falar com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição para realizar outros debates. Muito bem, professor, muito bem. Muito obrigado, foi um grande programa que nós fizemos. O senhor acho que respondeu a muita coisa, as pessoas aprenderam muito com essa conversa. Eu que agradeço. Um grande abraço para vocês e os nossos ouvintes internautas aqui. Ouvintes internautas. Continue com a nossa programação, daqui a pouco tem Léo ao Quadrado, e mais tarde o Boa Noite, e depois o Deluca. A programação vai intensa aí, pelo menos até umas 10, 11 horas da noite. Obrigada, gente, até mais. Tchau, tchau.